Vamos falar de Brasil finalmente? Dê like na live. Vambora? Mete na tela aí, ó. Lula determina a equipe estudos para implementar tarifa zero em todo o país. O transporte público gratuito pode se tornar realidade no Brasil até dezembro. Gratuito. É o que garante o deputado federal Gilmar Tato, que curiosamente é da mesma família, né? Aliás, não, é o próprio Gilmar, não é o Gilmar mesmo? Eu não lembro qual Tato foi que eu discuti na... Foi, né, o Gilmar... Deixa eu ver se eu tô falando besteira, calma aí. Deixa eu ver se o Gilmar Tato é quem eu estou pensando. Pessoal, dá like na live enquanto isso aí, por gentileza. Gilmar Tato. E entrem no Valete. O Gilmar Tato, que ele faz parte de um... É ele mesmo. O próprio Gilmar Tato, que eu fui autorizado pela justiça a fazer uma pergunta para ele. Eu quero perguntar para o senhor Gilmar Tato, uma pergunta legítima, a justiça me permitiu perguntar isso para ele. Gilmar Tato, qual a relação da sua família com o PCC? É só uma pergunta. A justiça me autorizou. Você me processou criminalmente e civilmente e eu ganhei nas duas esferas, né? Então eu posso lhe perguntar, qual a relação da sua família com o PCC? E da onde vem essa pergunta? De matérias vinculadas na grande imprensa, que não tem nada a ver comigo, inclusive a maior delas, se eu vou contar, vocês vão acreditar. Sabe quem foi o cara que mais falou disso no Brasil? Sabe quem? Sabe quem? Um cara chamado Reinaldo Azevedo, cara. Acredite se quiser, acredite se quiser. A minha defesa... Para dizer, eu perguntei para o senhor Gilmar Tato se ele tem relação com o PC, por causa dessa matéria. A matéria que eu usei na minha defesa é do Reinaldo Azevedo. Cara, hoje o cara tá defendendo o Lula. Ai, Brasil! Né? O Gilmar Tato, ele foi secretário de transportes na gestão da Marta Suplicy. E curiosamente, isso é uma coincidência, pessoal. Durante a gestão dele, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, não sei se quem de vocês pegou esta fase, aqui tinha muito van, né? Que você pegava o van, era R$1 a van. Eu pegava a van para ir pro metrô Tatuapé. Era R$1 a van, que era a lotação, né? E você tinha muita lotação clandestina, velho. E, mano, era mó bagunça, era porta aberta, nego caindo. Era R$1, você pendura aí e vai. E muitas dessas vans eram supostamente controladas pelo PCC, tá? E tem uma reunião onde o senhor Gilmar Tato está presente fisicamente junto com um membro do PCC. Não sou eu quem está dizendo isso. Isso saiu na imprensa. Eu era uma criança na época, eu era adolescente, eu tinha 12, 13 anos na época, né? Então eu me baseio em informações públicas sobre esse caso. E agora o próprio Gilmar Tato, ele quer garantir transporte gratuito para todo mundo. Segundo o congressista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que prepare estudos para implementar e lançar ainda esse ano o Programa Federal de Tarifa Zero em todos os modais para transporte coletivo de passageiros. O custo estimado para sustentar o financiamento do serviço é de R$100 bilhões por ano. Os recursos para custear o sistema já estão sendo pautados por meio de projetos de lei na Câmara Federal e versam sobre a taxação de serviços de carona remunerada por aplicativos de veículos particulares, além de conversão da arrecadação de multas de trânsito, dessa forma isentando passageiros das tarifas. Então, basicamente, a ideia desses caras é o seguinte: você está pegando Uber, por que a gente não cobra imposto no Uber para que você tenha um projeto eleitoreiro na véspera de 2026, né, para tarifa zero para todo mundo, hã? Por que você não cobra mais imposto do Uber? Só cobrar mais imposto. Ué, por que não? Né? Tá todo mundo muito bem aqui. Se você pega o Uber, claramente você é uma pessoa rica, não? Ué, eu achei que era. Você pega Uber, você é rico. Você tem que pagar mais imposto mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, cara. O PT tá nessa cruzada eleitoreira, né? Correndo, inclusive, para isentar, né, o imposto de renda até R$5.000, o que, na verdade, não sei se vocês sabem, mas no início do governo Lula, a oposição apresentou esse projeto e o PT votou contra, a base do PT votou contra justamente para segurar, né, o reajuste do salário mínimo, porque, o salário mínimo não, desculpa, do imposto de renda, porque ao longo desses anos, quando você não corrige a tabela do imposto de renda e você tem inflação, o que você está fazendo é cobrar mais imposto na prática. Vamos lá, se eu ganho R$1.000, e R$1.000 é isento do imposto de renda, e aí a inflação vai para 10%, e eu passo a ganhar R$1.100, eu não estou ganhando mais R$100, eu só estou corrigindo aquilo que eu ganhava antes por um poder de compra atual, então você põe 1.100. Se eu não corrijo a tabela do imposto de renda, eu passo a pagar imposto porque eu passei a ganhar 1.100, já que a isenção é até 1.000, estou dando um exemplo. Então eu estou aumentando a gama de pessoas que pagam impostos. Isso aconteceu no Brasil nos últimos anos. O PT, na hora de corrigir o imposto de renda
para quem ganha até 5 mil reais, quando foi no início do governo, eles pensaram, tá muito longe da próxima eleição, então não vamos fazer agora, deixa para fazer no ano eleitoral. Votou contra o projeto que era da oposição e agora eles apresentam esse projeto. E aí ele vai e apresenta esse projeto de tarifa zero. Eu vou dar um exemplo para você, eu vou contar um negócio para você. No mundo inteiro, todo o transporte público ele é subsidiado. Tá? Põe isso na tua cabeça. Esse negócio de, então acaba com o subsídio. Não dá. Por que não dá? Pense uma coisa. Imagina que eu preciso pegar um ônibus para ir para Mauá, terra de Ana Ehring, às 15h20, né, do meu dia. 15h20 é um horário onde pessoas não costumam ir para Mauá. As pessoas não vão para Mauá às 15h20, mas eu preciso ir. Então o que eu vou fazer? Eu vou num ponto de ônibus e eu vou esperar o ônibus chegar. O ônibus tem que chegar. E quando o ônibus chegar, eu vou subir nele, vou ser transportado até Mauá. Provavelmente no ônibus vai ter comigo ali 7, 8, 10, 12 pessoas num ônibus que comporta, chuto eu aqui, 40 pessoas. O que eu estou dizendo para você? Você está deslocando uma caixa de metal de 10 toneladas que consome diesel para transportar essas pessoas todas, que vai transportar somente a exceção, 10, 11, 12 pessoas. Só que depois das 15h20, sei lá, vai ter um ônibus que vai passar às 15h40 também. E esse ônibus às 15h40 também vai ter pouca gente, mas também vai gastar o mesmo diesel. Ou seja, o transporte público não consegue se financiar só com o preço da passagem paga pelo beneficiário. Por quê? Porque na maior parte do tempo o transporte público roda em modo deficitário. Entendeu? Você fala, pô, cara, mas 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, tem muita gente, é verdade. Certo? Final da tarde também tem muita gente. Agora, às 5 da manhã, às 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 horas, não tem tanta gente assim. Às 20, 21, 22, 23, também não tem tanta gente assim. Então, você tem 2 horários de pico, onde você tem uma estrutura gigantesca para atender essas pessoas, só que na maior parte dos horários, a estrutura ela é muito maior do que aquilo que ela está transportando, porque você precisa ter recorrência, você precisa ter ônibus o tempo todo. Então, no mundo, isso é no mundo, o transporte público ele é subsidiado. Fato é, existe um equilíbrio entre subsídio e pagamento de passagem. E o pagamento de passagem, quando é do trabalhador, por exemplo, ele é pago diretamente pelo patrão. É o patrão que paga o vale-transporte pro cara. O que o Lula quer fazer? Em nome de uma narrativa, ele quer cobrar mais imposto de quem opta por pegar um Uber, né, para fazer campanha eleitoreira. No mundo inteiro, eu não lembro agora, mas quando eu estudei isso para a Prefeitura de São Paulo, eu lembro que tinham 3 ou 4 cidades no mundo inteiro, que eram cidades de países absolutamente ricos, que tinham transporte gratuito, que eram cidades menores, eram outras realidades. Você fazer isso no Brasil, cara, é assim, eu digo que beira o impossível, tá? Mas, no fim das contas, irmão, a gente gosta mesmo é de promessa, o painho tá on, não é mesmo? Como